Olá, Pai do Senhor, a todos. Eu sou o pastor Natinho e eu gostaria neste vídeo de falar a respeito dos primeiros filhos de Adão e Eva. Quando Adão saiu do jardim, foi expulso após o pecado, ele saiu, lógico, com a sua esposa Eva e foram habitar em uma caverna chamada Caverna do Tesouro. E após 7 meses, Eva ficou grávida. E depois dos 9 meses, ela deu à luz a um filho chamado Caim e uma menina chamada Luluva. Então nasceu primeiro gêmeos, Caim e Luluva. Logo após 2 anos e 5 meses, Eva fica grávida novamente. Aí nasce Abel, junto com uma menina chamada Áclea. Então, 2 partos, 4 pessoas. E os meninos foram crescendo. E um determinado dia, Adão reúne com sua família e vai falar da vida que ele teve no jardim. E aquilo impressiona Caim. E Caim começa a ficar nervoso, ansioso, depressivo, porque o seu pai contara que no jardim era tudo, a presença de Deus sempre estava lá, Deus estava presente, e eles não tinham necessidade de trabalhar. Mas então aquilo foi impressionando a Caim. Então abriu-se uma porta para o inimigo, Satã, que foi o inimigo forte, que continua sendo inimigo daqueles que servem a Deus. E Satã começou a trabalhar na mente de Caim, para tornar Caim uma pessoa rebelde. E quando eles ficaram de 15 anos, 17 anos, Caim já tinha 17 anos aproximadamente, e Abel tinha 15 anos e alguns meses, Adão e Eva se reuniram para tratar do casamento dos filhos. Então Adão disse para Eva que seria bom que eles casassem, que Caim casasse com Áclea, irmã de Abel, que nasceu gêmeas, e Abel casasse com Luluva, que nasceu gêmeas com Caim. E naquele momento, Satã, ele ouviu toda a história e foi até Caim, e contou que os seus pais não gostavam dele, gostavam apenas de Abel, porque queriam casar a sua irmã Luluva, que era, segundo a história diz, que era mais linda do que a própria mãe, e queriam casar ela com Abel, e queriam casar Caim com Áclea, que era a irmã que nasceu gêmeas com Abel. E com isso Satanás conseguiu trabalhar no coração de Caim, porque através de uma porta que se abriu. E a partir daquele momento Caim começou a odiar o seu irmão Abel. E quando chegou o tempo de oferecer o sacrifício, ambos foram oferecer o sacrifício. E o sacrifício de Abel foi aceito por Deus, e o sacrifício de Caim, Deus não recebeu. Porque Deus não recebeu o sacrifício de Caim. Alguns dizem que ele ofereceu o pior da terra, mas não foi. Porque Caim estava com um coração maligno, um coração magoado, um coração cheio de ódio. Deus não aceita nada de ninguém se o coração estiver cheio de ódio. Deus só aceita se o coração estiver purificado diante dele. Então Deus aceita nossas ofertas, os nossos dízimos, tudo que se faz para o Senhor, Ele só aceita se estivermos com um bom coração. Então Caim odiou-se mais e mais com Abel, até um determinado dia Caim chama o seu irmão Abel para ir ao campo, e Caim vai, e Abel acompanha Caim. E lá no deserto onde eles estavam, Caim assassina o seu irmão, e cavou uma cova na terra, e sepultou o seu irmão, e a terra jogou o corpo de Abel para fora. Ele tornou sepultar o corpo do irmão, mas a terra jogou fora. Por 3 vezes a terra não aceitou o corpo de Abel. Então Caim fugiu e levou quem consigo para a terra de Nod? Ele levou a sua irmã Luluva, a qual nasceu gêmeos com ela.
ele levou a sua irmã. Então, quando Deus fala com ele: cadê o teu irmão Abel? Ele respondeu mal para Deus e disse: por acaso você é o guardador do seu irmão, do meu irmão? Então Deus coloca uma marca de Caim, para que evitasse que alguém matasse Caim. Mas que marca foi essa? A marca que Deus colocou em Caim. Ele ficou tremendo o tempo todo, ele não se mantinha em pé direito, ele ficava sempre se sacudindo. Então essa foi a marca que Deus colocou em Caim. Então ele foi para a terra de Nod, levou a sua irmã Luluva, e lá teve filhos e filhos com ela, e criou uma cidade. Amém? Que Deus abençoe. Espero tirar dúvidas de muitas pessoas, e que Deus continue abençoando todos nós.